Ô Bruno, e uma questão que a gente tá vendo agora é os fundos imobiliários derretendo, né? A gente tá vendo que os fundos imobiliários caíram bastante, muita gente preocupada. A gente teve uma entrada de cotistas, de investidores em fundos imobiliários de alguns anos pra cá, de uma forma bem agressiva, né? Se a gente pegar lá atrás, tinha 100 mil investidores, agora a gente tá indo pra 3 milhões, sei lá. E muita gente entrou nos últimos anos. E as pessoas estão assustadas, porque muitas pessoas estão vendo a primeira queda brusca dos seus fundos imobiliários e não estão entendendo. Pô, mas fundo imobiliário não era um produto mais seguro, tô vendo cair aqui. O que você tem a dizer? É o fim dos fundos imobiliários? O que você tem a falar para essas pessoas? O que tá acontecendo? A primeira coisa a ser falada é que renda variável varia, pessoal. Então, não tem subida automática sempre acontecendo. E da última vez que eu olhei nesse ano, estava caindo 4% o IFIX. Realmente, para fundo imobiliário, é um movimento que não é comum, vamos Sim. colocar assim. Só que a gente tem que lembrar que existe uma correlação entre o fundo imobiliário e a taxa de juros de longo prazo. Então, a gente está vendo a taxa de longo prazo aumentar, isso prejudica muito, principalmente os imóveis de tijolo. Isso traz o preço para baixo. Agora, é interessante que fora do mundo de fundos imobiliários, tem várias negociações acontecendo de prédios que estão situados muito próximos de prédios que estão em fundos, que o metro quadrado está saindo por um preço muito mais alto que o valor patrimonial do fundo. Então, eu acho que para o investidor que tem paciência, é um momento bom de você acumular belos fundos imobiliários por preços mais baixos. E os de tijolo sofrem mais, fundo de escritório, etc. Mas se você pega os de papel, tem muito fundo que caiu e, na verdade, deveria subir. Porque é o fundo que tem um monte de CRI que rende IPCA mais alguma coisa. IPCA tá subindo. Exato. É um monte de fundo de CRI que rende CDI mais alguma coisa. O CDI tá subindo. Expectativa para o ano que vem, tem gente botando CDI em 13. Até mais do que isso, né? E eu não entendo por que cai tanto esses fundos. E tem fundo ótimo que tá praticamente de graça. Tem fundo que você nem vai mais ver o valor que ele tá hoje. Não, e sabe o que é bizarro? Dificilmente você vai ver. É como as pessoas elas são volúveis. Porque, por exemplo, o fundo de papel, ele tá recheado... É quase um fundo de renda fixa listado em bolsa, né? Sem come-cotas, o que é muito bom. Se você pega fundo de papel, vale muito a pena comprar quando o valor dele, o preço, o valor patrimonial tá abaixo de 1. E quando passa de 1, você tá comprando a nota de 100 por R$101, 102, Já não vale a pena. 105. Vale a pena você vender. Sim. E antes dos fundos começarem a mergulhar, que foi quando o juro americano de longo prazo voltou a subir, que o juro longo também voltou a subir, tinha fundo de papel sendo negociado a 1,05 do valor patrimonial. Eu fiz um vídeo vendendo um desses fundos. Você vai nos comentários, eu tava sendo detonado. Eu falei, meu Deus, eu tô vendendo um fundo que ficou muito caro pra comprar outro que tá abaixo do valor patrimonial. E a pessoa quer mandar na sua carteira. Não entendia isso. Agora esse mesmo fundo tá abaixo do valor patrimonial. Só que as pessoas não estão comprando. Não é MXRF11, não? Não era Porque isso. eu fiz falando que eu vendi, cara, eu tomei tanta porrada na internet. Mas é. Tava 1,06, alguma coisa assim, tava super caro. Não. E eu comprei há muito tempo. Aí eu falei, cara, não tá fazendo sentido estar na minha carteira. Você fala com qualquer analista de fundo imobiliário, pô, é um negócio meio padrão. Cara, comprar fundo de papel acima do valor patrimonial, você tá desperdiçando dinheiro, Sim. né? Ainda mais quando tá 1,05, 1,06 Bem aí. acima. Porque pode ser que num dia tenha passado, não sei o que. Agora, pô, tá 5% acima, é muita coisa pra um fundo de papel. Sim. Vende esse negócio. Então agora você pode comprar ótimos fundos de papel abaixo do valor patrimonial. Ou você vende também, pode comprar de tijolo, de repente tá muito barato. Pode, porque o de tijolo tende a se apreciar depois. Tudo depende do fundo, né? Eu acho que vale a pena você evitar aqueles fundos que são mais heterodoxos, digamos assim. Só tem um ativo numa localização que ela não é muito estratégica. Sim. E fundo imobiliário de tijolo, o mais importante são 3 coisas que o pessoal fala na indústria. Localização, localização, localização. Perfeito. Não tem como correr. Agora, pro caso do fundo de papel, por exemplo, o que eu acho interessante? A gente tá vendo o título público IPCA+, batendo aí quase IPCA mais 7. 2029 chegou a bater IPCA mais 7. E aí todo mundo bota os gráficos mostrando, olha como é que IPCA mais 6 é lindo ao longo do tempo, como é que IPCA mais 7 é maravilhoso. Você pega vários fundos de papel onde a carteira do fundo tá pagando IPCA mais 9, já descontada a taxa de administração. Então, se comprar IPCA mais 7 é bom, pô, IPCA mais 9 não é melhor? Maravilhoso. Tem que pagar mais porque oscila mais em bolsa, né? Tem um nível de risco a mais. Só que se você tá lá comprando pra pegar o dividendo e não quer vender, é maravilhoso, como você disse. E comprando abaixo do preço patrimonial ainda, que Sim. agora a gente tem várias oportunidades, né, Bruno? Até por isso tá rendendo tanto, né? Exatamente. Tem muita gente falando o seguinte, mas André, a gente tem que considerar a possibilidade de calotes dentro dos fundos imobiliários de papel, porque a economia tá complicada, o Brasil tá temeroso, juros subindo. Isso te preocupa, essa questão? Porque muitas pessoas podem estar saindo de fundo de papel com esse medo, né, de, pô, mas será que não vem alguns calotes por aí? E de alguns talvez tenha que sair mesmo. Porque se você pega os de high yield, os high yield também podiam receber o nome de high calote, né? Tem alta chance de calote muitas Teve vezes. vários, né? E Fiagro, por exemplo.
Fiagro vai passar por um processo, sabe, difícil para vários Sim. cotistas que compraram pensando, tá pagando muito dividendo. Cara, era muito dividendo porque você tinha CRAs, primeiro, os fundos muito concentrados em poucos CRAs, e esses CRAs com uma taxa lá em cima, e aí você teve enchente no sul, seca no Prejudicou muito. interior, isso prejudica bastante. Por isso que eu não tenho Fiagro na minha carteira. Não é que eu não acredito no agro no Brasil, muito pelo contrário, mas quando eu olhava a estrutura, eu falava, cara, pra esse nível de risco aqui, eu não acho que o prêmio tá adequado. Porque tem Agora, o clima, tem a safra, tem tem- tudo isso envolvido, Tem né? todo, é o que você falou, tem uma derivada a mais, porque investimento já é arriscado por si só. Você já tem, né, questão de liquidez, risco de crédito, blá, 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 e você bota mais um risco, é o climático. Então, é realmente um degrau a mais, tem que pagar mais para valer a pena. E o que pagava mais, para aquele nível de concentração, eu não gostava. Então, até hoje eu não tenho um Fiagro na minha carteira. Baixa No longo prazo, diversificação, eu então. pretendo ter. Agora, você tem ótimos fundos de papel, você pega lá a Quiné, né? Cara, os produtos da Quiné todos são muito bons. São muito Acho que bons. não tem um que eu lembre assim que eu tenho ressalvas quanto a ele. Então De tem papel, você fundos dois onde... muito bons, que é o KNSC e o KNCR, né? São Sim. muito bons. Não, tem mais ainda. Tem mais, é. Tem o KCRE, Canip. por exemplo, é um que eu gosto. Então, tem vários fundos de papel que eles são muito bons. Lógico que sempre vai ter uma chance de calote, mas ele é muito diversificado, então não é o que pesaria muito na estrutura do fundo. Pelo desconto que a gente tem agora, eu acho que vale a pena. Eu acho que a grande dúvida do investidor agora, quando ele olha para o mercado, é a seguinte, né? Você olha fundo imobiliário, tá barato, né? Se olha as ações no Brasil, já teve mais barato antes. Se você pega a média de PL desde os anos 2000, é uns 11, a gente está negociando por uns 8 agora o Ibovespa. Mas tem muita empresa que caiu de preço enquanto o resultado subiu, então tem oportunidade. Só que se olha cripto também, cara, será que o Bitcoin vai dobrar de valor? Porque se você pega em todos os outros halves, ele pelo menos dobrou. Desde o halving não dobrou ainda. Tava em 69 mil no halving, tá em menos de 100 mil agora. Então é quase como uma nuvem de patos passando e você é um caçador. Se você atirar no meio da nuvem, você vai pegar um pato. Sim. Entendeu? Agora tem que decidir, né? Como é que você quer estar alocado. Mas eu acho que vale a pena ter uma alocação em fundo imobiliário. Sobretudo pro cara que já tá num nível de vida já mais pensando em usufruto dos investimentos. Perfeito, Bruno.